Olá para você que se liga no canal do YouTube do SC Todo Dia, aqui na Rádio Cidade em Dia. Esta é mais uma edição do Política em Dia. O portal SC Todo Dia tem podcasts Política em Dia, Futebol em Dia, Esporte em Dia, Cotidiano e hoje mais uma edição do Política em Dia. E com muito prazer a gente recebe aqui hoje o Vitor Teixeira. Ele é filho da saudosa Tati Teixeira, eleita a vereadora mais jovem em 2008, que infelizmente nos deixou em 2023, deixou muita saudade. E a edição de hoje desse podcast tem a intenção de trazer uma homenagem para a Tati. Ver como é que foi tudo isso, como é que foi lidar com a questão da doença, mas principalmente o legado que ela deixou e como é que o Vitor, que já está aí na política, né, Vitor? Não está afiliado a nenhum partido ainda, mas segue buscando políticas públicas para melhorar esse contexto social, tal qual fez a Tati lá em 2008, quando iniciou essa trajetória. Seja bem-vindo, viu? É um prazer ouvi-lo. Oi, Kelly, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? A gente estava comentando que eu tenho ouvido muito sobre esse espaço na rádio, nos intervalos, nos programas e realmente é muito atrativo, está muito bonito. Parabéns para a Rádio Cidade pela iniciativa. Criciúma precisa muito desses espaços, né, de diálogo, de comunicação. E a Rádio Cidade sendo pioneira aí nesse sentido. Então, parabéns, eu agradeço muito pela oportunidade. E vai ser uma honra poder falar da trajetória política, dos legados que a minha saudosa mãe deixou aqui para Criciúma, mas também nas atuações que fez enquanto deputada por um curto período. Também deixou um legado, depois a gente pode falar disso. Então, tenho certeza que temos muito a falar da história da minha saudosa mãe, Kelly. Eu fico bastante emocionada porque a Tati, embora a gente tenha muitas figuras políticas femininas que fazem por merecer, mas a Tati ela deixou uma lacuna, né? Ninguém é como a Tati. A Tati deixa essa lacuna, embora tenha deixado todo o legado. E claro que tu, Vitor, vai construir a tua própria história, né? Embora tenha o exemplo da tua mãe, e me parece que está seguindo tal qual, mas vai fazer a tua história. Então, a minha emoção é principalmente em pensar que hoje ela estaria aqui, né? A gente estaria falando da política e como é para a mulher galgar esse espaço da política, que não é fácil, já não era fácil lá em 2008, e apesar de todos os avanços, continua não sendo fácil. E te trazer aqui e relembrar essa história da Tati, como também como você pretende dar continuidade a isso na família, né? E ela certamente estaria muito orgulhosa disso. Oh, que legal. Para a gente é um prazer. Mas me conta, a tua mãe lá em 2008, ela foi eleita a vereadora mais jovem, começou, né? Foi essa mulher guerreira que disse, não, eu vou para a política, eu vou buscar políticas públicas voltadas principalmente para a mulher, para a juventude. Aqui eu estava vendo esse material dela, que você me entregou, que foi o último. Tem bastante coisa aqui voltada para a mulher. Ela foi, por exemplo, a primeira mulher presidente da Câmara de Vereadores em Criciúma, teve prêmio de mulher destaque criciumense e outras projeto bandeiras. de lei dela, né? Uma lei que ela propôs. 63 leis, né? Ela E uma aprovou. delas com destaque pro prêmio Mulher Destaque Criciumense. Que hoje tem a oportunidade de, no dia 8 de março, isso era uma ação da É Câmara de verdade. Vereadores, né? E agora o Vaguinho, um agradecimento especial ao prefeito Vaguinho, por essa memória que ele traz, né, em homenagem a ela. Então, só aproveitando, Pois não. a Câmara tinha esse prêmio, né? Era uma proposição que a Câmara de Vereadores elaborava, mas hoje o Vaguinho traz isso à tona novamente e agora levando o nome dela, né? Então, muito nos orgulha e temos um agradecimento especial por relembrar sempre a memória da minha mãe. Me conta um pouquinho disso. Como é que foi para você? Vamos começar assim, enquanto filho, acompanhar essa trajetória. Em algum momento a família resistiu a isso? Vocês apoiaram ela desde o início? Como é que foi lá atrás, quando tudo começou? Então, vou tentar fazer um breve relato histórico e aí eu acho que já começa com a união do meu pai e da minha mãe. Porque o meu pai e minha mãe são filhos de pessoas de movimento sindical, né? O meu avô, o Antônio Ferreira, foi um membro de movimentos sindicais antigamente, e pioneiro nesse sentido também, assim como meu avô, Valnei Teixeira, que foi vereador em Criciúma também, pai da minha mãe. Então, os dois se conheceram já nesse movimento, no movimento político. Então, quando eles se conheceram, ambos crianças, o tempo foi passando, eles tiveram a relação deles como marido e mulher. E aí, quando veio a primeira oportunidade
para minha mãe concorrer como candidata foi lá em 2006, como candidata a deputada federal, e a intenção era para que ela cumprisse aquela parcela de mulheres. E aí, A cota. a A cota. tal da cota. E aí a mãe talvez não tinha entendido aquele recado, assim, vai para a candidatura, mas vai para cumprir a cota. Bem Ela não entendeu o recado, não deixaram claro para ela. Talvez devessem ter deixado. Mas não, ela foi 100% aguerrida, foi para a campanha. Foi uma campanha muito bonita, sempre no osso do peito. As campanhas da mãe sempre foram feitas com muita sola de sapato. Isso em 2006. 2006, ela tinha 26 anos, a idade que eu tenho hoje. Então, ela começou ali. E aí, ela fez uma votação muito expressiva, dadas as circunstâncias. 16.145 votos. Posso estar enganado nesse número, mas foi mais de 16 mil votos. E nessa eleição, a gente, como família, eu era criança, eu tinha apenas 8 anos, eu não tinha muito o que opinar, né, Kelly? Mas com certeza já via aquela situação acontecendo e eu pensava, poxa, alguma coisa tá ficando séria. Mas o meu pai, os meus avós, toda a família sempre foi da política. Então, quando chegou aquela oportunidade, foi, na verdade, algo que todo mundo gostou, todo mundo já esperava. Minha mãe sempre foi uma liderança, tanto no movimento estudantil, acompanhou o meu avô nos mandatos, então foi presidente de Grêmio, elas teve aquelas situações ali da UDESC, umas brigas relacionadas à UDESC, onde ela fazia a faculdade dela, e ela liderou esses movimentos, fez muitas amizades ali, então a minha mãe sempre foi uma líder nata. Então, quando apareceu a oportunidade de ser candidata, foi natural que ela fosse candidata e a família toda apoiasse. Mas, claro, na condição de filho, nem sempre foi algo que eu consegui lidar bem, porque eu tive que realmente dividir a minha mãe com as pessoas, né, com a cidade. Literalmente. Literalmente. Então, até a juventude, ali, até a adolescência, eu tinha um certo problema com a minha mãe estar na política, apesar de gostar, de sempre ajudar e de estar participando, mas eu tinha talvez um ciúme de Criciúma, no bom sentido. Mas o tempo foi passando e eu fui entendendo que, na verdade, o que a minha mãe fazia não era política somente, era uma missão da vida dela, de servir as pessoas. Então, aprendi muito, sou grato a Deus pela oportunidade de ter tido a mãe que eu tive e aproveitei cada minuto que eu tive ao lado dela para aprender muito, muito mesmo, de como é servir as pessoas e como isso é tão especial. De uma simples pessoa para apenas preencher uma cota feminina, ela conseguiu 16 mil votos. 16. Mais de 16 mil votos. Não Olha avisaram ela que era uma que era uma candidatura que não precisava se esforçar tanto. Deixaram e criaram ali, mas aí também, claro, foi uma grande isso. oportunidade. Já foi pelo PSDB? Foi pelo PSDB. Eu lembro, na época, eu era bem criança, tinha 8 anos, mas eu lembro que foi assim um debate efervescente, tinha alguns nomes concorrendo, isso para a vaga de deputado federal, o Clésio era o deputado estadual, e aí escolheram um nome, mas precisava dessa situação. E aí voltaram atrás, botaram ela de novo, e aí ela entrou na campanha mesmo, faltando pouquíssimos dias para a eleição. Acho que naquela época eram 90 dias de campanha, ela participou quase que metade dela, então conseguiu fazer uma votação muito expressiva. E aí, claro, o Clésio Salvaro também ajudou, né, orientou em alguns sentidos para colaborar nessa votação. Então, claro, teve essa parceria também. Mas o partido em si, no primeiro momento, quis colocá-la mesmo para preencher a cota de mulheres. E aí o tempo foi passando e ela não arregaçou as mangas, trabalhou muito. Foi eleita vereadora em 2008. E aí foi a Como é nona. que foi essa campanha? Então, era uma. Porque é diferente, né? Uma campanha para deputada federal de uma campanha num contexto Isso, municipal. Talvez naquele momento a votação também foi tão expressiva, porque Vocês talvez. moravam aqui? Sim, Em Criciúma, Criciúma? simples. Eu nasci, cresci. A minha mãe nasceu e cresceu em Criciúma. Meu pai que veio de Tubarão, mas também desde a infância já veio para cá. Toda a nossa família é daqui. Então, em 2006, talvez teve o privilégio de ter uma campanha mais aberta, como deputada federal, enfim. Mas fez a votação expressiva. Em 2009, não, era um cenário muito mais conturbado. O PSDB tinha muita força, tinha o prefeito Clésio Salvaro com um partido muito bem estruturado, que era o PSDB. Tinha uma liderança extremamente proeminente, que era o ex-vereador Itamar da Silva, que era presidente da Câmara. Lembro. E estava concorrendo naquela chapa de vereadores. E a minha mãe estava ali como uma pequena possibilidade de eleição. Assim, ela
tinha já um trabalho prestado, fez a votação anterior na eleição de 2006, mas era uma eleição que era muito arriscada. E eu lembro que do primeiro ao último dia de campanha, a expectativa era que não fosse eleita. Então, assim, era pensando... Claro, Você sempre... tinha 10 anos nessa época. Tinha 10 anos, é. E aí tinha a esperança, claro, mas pensando que teve o vereador Lauro Pirola, que foi muito bem votado e sabíamos da condição que ele tinha eleitoral, que era muito positiva, tinha recursos proeminentes no sentido de buscar os votos. E a minha mãe, mais uma campanha com muita humildade, muito trabalho e pouco dinheiro e muitos amigos, né? Sempre a mãe teve campanhas repletas de amigos e da família. E aí aconteceu a surpresa. O seu Lauro Pirola, saudoso Lauro Pirola, também foi eleito como primeiro colocado do PSDB. E a minha mãe e o Itamar da Silva disputaram a segunda vaga. E a segunda vaga acabou ficando para ela com 2.110 votos. Eu posso estar invertendo 16.145, mas foi 2.110 votos, a nona vereadora mais votada da cidade. E com uma diferença de... E a mais jovem também. E naquele momento a vereadora mulher mais jovem assumia a Câmara. E por 40 votos, 30 e poucos votos, ela foi eleita vereadora, superando uma liderança proeminente que todo mundo conhece, que é o vereador Itamar da Silva, ex-vereador Itamar da Silva, e na época ocupava a cadeira de presidente da Câmara. Então foi realmente uma surpresa. E aí a minha mãe, mais uma vez, talvez esqueceram de avisar ela que ela tinha que pegar mais leve, mas não, ela sempre foi muito intensa em tudo que fazia. E ela nunca pegou, né? Quando teve que enfrentar situações na Câmara, ela enfrentou, aguerrida como era, assumiu em certo momento a presidência da Câmara de Vereadores, 2014. assumiu como prefeita interina também, então foi um legado pela frente. Ela foi a primeira mulher presidente da Câmara, né? Ela abriu as portas para que as mulheres tivessem dentro do Legislativo Criciúmense um destaque. Então, é claro que a conjuntura e o próprio partido e o PSD também colaborou nesse sentido para que também fizesse as articulações necessárias naquele momento, mas com certeza foi muito mérito da minha mãe, né? Ela sempre foi uma vereadora muito bem articulada, tanto que a gente está aqui com o material dela de 2016, aprovou 63 leis e 68 projetos de leis. Olha só. Então, dentro de uma estimativa de que 68 projetos de leis, 5 só não foram aprovados, com certeza ela sempre teve uma articulação muito boa. 158 requerimentos com pedidos de explicações. É a cara dela isso. Mas isso foi proporcionado exatamente também pelo gabinete itinerante, né? Como ela tinha o gabinete itinerante, tinha verdade. a ação do gabinete itinerante, foram 100 gabinetes itinerantes, as demandas eram as mais... todas possíveis, né? Então a mãe fazia o quê? Ela ia lá no final de semana ou dia de semana, alinhado com o presidente de bairro, com as lideranças comunitárias, e fazia um trabalho de escuta qualificada dos moradores. E aí foram 100 gabinetes itinerantes, ela ficava um dia inteiro lá, imagina a quantidade de pessoas que passavam, né? Então, tudo isso não saiu necessariamente da cabeça dela. Claro que alguns foram surgindo com a iniciativa dela, mas muitos desses requerimentos com certeza vieram desses gabinetes itinerantes, partindo com certeza da população. Agora, quando eu abri, eu falei que hoje continua não sendo fácil, lá atrás mais ainda, né? Ser uma mulher nesse campo, nesse ambiente político. Nunca foi fácil, porque a mulher, ouvi essa frase, e em todos os campos a mulher ela precisa fazer o dobro do homem para ela ser reconhecida no mesmo nível. E a Tati, mais ainda, porque ela tinha esse perfil de enfrentamento, não é? E aí, quando você vai para o enfrentamento, você é mais visualizada, né? E as pessoas procuram mais saber da sua vida. E eu me lembro que por algumas vezes, nessa trajetória da Tati, tiveram algumas polêmicas, mentiras que inventaram e que depois viralizou. Enfim, não me lembro se já tinha Instagram nessa época, acho que não, mas não tinha. Nas redes sociais da vida e tal. Quando você acompanhava isso como filho, teve algum momento, alguma lembrança que tenha sido mais difícil, que ela enfrentou e enfrentou por ser mulher? Sim, na verdade é algo que até hoje nos marca e a gente sabe as pessoas que fizeram, do jeito que fizeram, como que fizeram. E a minha mãe sempre ensinou, e a própria palavra de Deus ensina que a gente deve perdoar.
mas com certeza naquele momento muito machucou a nossa família. Situações em que são extremamente desagradáveis e que não necessariamente compunham o debate político, porque não era necessariamente aquilo que se estava debatendo, né? Sempre políticas públicas. A minha mãe sempre partiu para um debate de defesa da, das pessoas, nunca num sentido de se trocar, de ser fisiológica ali no legislativo, e por muitas vezes isso criou inimigos, né? E aí teve disputas eleitorais também, e aí numa dessas disputas eleitorais realmente houve boatos de que ela teria, enfim, situações com outras pessoas, mas claro, isso a gente entendeu que era do momento político eleitoral, mas que machucou muito, né, a nossa família, principalmente ela, sempre dentro das regras cristãs, sempre cumprindo aquilo que ela acreditava, e ter esses boatos espalhados assim sempre prejudicavam muito, não a imagem dela, porque as pessoas a conheciam e sabiam a realidade dela, mas com certeza machuca, né? E aí, como filho, aquilo naquele momento, com certeza foi muito marcante. Até hoje, isso aconteceu no Idos de 2010, então foi com certeza muito marcante. Até hoje a gente tem ainda essas situações, mas passou, sabe, Kelly? Tinha quantos anos, Vitor, nessa época? 12. Precisou enfrentar, responder isso na escola? E como é que foi para ti, no teu ambiente? Sim, eu sempre preservei assim essa relação da minha mãe política e eu como criança, talvez eu por precaução também, para evitar algumas situações dessas, eu sempre tentava evitar levar a política para a escola, apesar de que nos momentos eleitorais eu pedi os votinhos, mas mas eu não sempre tentei evitar isso assim, e talvez os meus amigos compreenderam que não era uma situação a ser trazida para o debate, apesar da nossa da idade muito curta, mas assim, nunca enfrentei na escola, sempre foi no ambiente político mesmo. Aí diversas pessoas, daí também maduras, não respeitavam a condição de criança e aí entravam em embates, mas também isso é do processo político, né, Kelly? Isso não dá Sim. para fugir. Mas a mãe sempre conseguiu enfrentar isso com muita garra, muita determinação. E a gente, como família, também. Nesses momentos, era o momento que a gente mais se unia. Então, a mãe sempre soube conduzir muito bem essas situações. E, com certeza, coisas assim que devem ser evitadas, né? São situações dessas que aí os homens e as mulheres da política precisam se conscientizar, porque por muitas vezes, Kelly, não essas informações partiam também de mulheres, entendeu? En- Infelizmente. Então, Infelizmente, o machismo está muito nas mulheres, é, às vezes muito mais do que nos homens, né? então tem pessoas assim que hoje me marcam muito que exploravam isso e aí eu penso assim, poxa, provavelmente a família dela na condição de política também já passou por uma situação assim e faz com que isso seja explorado. Então eu fico refletindo muito da empatia das pessoas e aí hoje a gente pensa assim, poxa, está acontecendo tal situação com aquela pessoa e naquele momento ela fez isso. Então assim, Isso hoje? isso hoje. Então Olha assim, só. são realidades que a gente percebe e que o dia a dia da política nos coloca. E realmente, então, quando acontecem situações assim com outras pessoas, eu sempre tento me colocar no lugar, porque foram momentos difíceis e que evitar ao máximo esse tipo de situações de fake news, de histórias inventadas, porque elas não prejudicam só o político, né? Elas prejudicam a família. Então, eu prezo muito por esse cuidado. E quando se trata de mulheres, a gente tem que sempre respeitar ao máximo e valorizar. E o mundo dá voltas, né? Pelo que Muitas você me fala, as mesmas pessoas que julgaram lá atrás hoje passam pela pa- mesma situação. passaram por situações Olha assim, só. em momentos de efervescência política também, mas que passaram assim. E aí a gente se solidariza com essas pessoas porque realmente não é fácil. Às vezes é uma situação que não faz sentido algum, alguém simplesmente inventa, joga nas redes sociais e aí gera um colapso às vezes familiar, que na nossa família nunca aconteceu, graças a Deus, mas por muitas vezes isso pode acontecer, um relacionamento, um pai e um filho que acabam se brigando, enfim, situações que quanto mais a gente puder evitar, melhor. E quando acontecer, a gente tem que ser solidário e sempre empático nesse sentido, né? A Tati, ela enfrentou situações como essa e
tantos outros embates na Câmara de Vereadores, guerreira como ela, tal qual enfrentou o câncer de mama, que acabou sendo a motivação para ela nos deixar em 2023. Como é que foi essa descoberta para vocês? Desde a descoberta do câncer até o tratamento, até o fim, Vitor? Foi muito rápido, né, Kelly? Desde que ela descobriu, imediatamente todas as medidas foram tomadas. E a mãe descobriu lá em 2022, um pouquinho depois do processo eleitoral. Ela só não descobriu no processo eleitoral porque ela já sentiu algumas dores e Foi aí, o último processo, que eu me lembro que ela resolveu de última hora ser de última hora, candidata, de né? novo, Ela veio aqui na rádio e tal, ainda conversei, foi a última vez que eu conversei com ela. a mãe não fugia de processo eleitoral, ela adorava a campanha. Empolgadíssima naquele dia. Empolgadíssima e foi muito importante aquele processo, porque ela teve a oportunidade, inclusive, de ficar de frente com pessoas que em algum momento a agrediram e ela, talvez, claro, eu acredito muito em Deus, desde que ela partiu eu tenho tido muito mais fé e talvez aquele processo tenha servido para que ela pudesse resolver algumas situações com algumas pessoas. Perdoar. Isso. E Você acha que aí, ela perdoou? uhum, muitas pessoas assim que durante o processo, porque como a mãe não era naquela campanha, ela não estava com aquela força eleitoral toda, então muitas pessoas vinham conversar e o debate eleitoral não estava tão aguerrido contra ela assim. Então, ela ela teve a oportunidade de conversar com alguns adversários, vamos dizer assim, da política, e ela teve a oportunidade de perdoar muitas pessoas, assim como ela também teve a oportunidade de dialogar e de aprender algumas situações. Então, talvez, eu acredito muito em Deus, já estivesse traçando algum destino. E aí, depois do processo eleitoral, foi descoberto o câncer de mama, e aí iniciou-se ali o tratamento o mais rápido possível. Ela chegou a fazer algumas quimioterapias, mas aí acabou sendo internada e o processo foi acontecendo até que dia 21 de março a gente teve que se despedir dela. Mas, Kelly, sinceramente, eu não consigo acreditar até hoje, porque se tu veres aqui, essa aqui é a imagem que eu tenho da minha mãe até hoje. Esse sorrisão bonito, aberto, uma pessoa de fibra e que quando a gente olha imagens assim não acredita que ela não esteja mais aqui. Mas eu tenho certeza que missões foram dadas a ela, ela cumpriu com o maior êxito possível e hoje ela talvez esteja cumprindo a sua missão em outro lugar. Então eu acredito muito nisso e espero que quando eu puder encontrá-la novamente eu possa dar um abração e poder falar para ela tudo que eu fiz aqui. Tomara que eu orgulhe ela daquilo que eu fiz, assim como Deus, com certeza. Já está orgulhando, certamente, Vitor. Ô, Vitor, foi quanto tempo desde a descoberta até o dia da despedida? Ela descobriu no final de outubro, até 21 de março, foi 6 meses, outubro, Ela chegou a fazer a químio, chegou a Fez, passar fez 4 pela quimioterapias, agressividade do tratamento e tal. mas houveram mutações genéticas que foram irremediáveis, assim, então foi uma situação, os médicos também ficaram um pouco duvidosos, porque realmente era algo reversível lá no início, quando foi diagnosticado, todos os exames, era algo reversível. Mas realmente aconteceu alguma coisa que a gente não consegue explicar, os médicos também não conseguiram declarar o certo, mas algo aconteceu e não foi possível que ela ficasse aqui com a gente. E nesse tempo, nesse período de 6 meses, eu me lembro que ela levantou muitas bandeiras do câncer de mama também, né? Ela que vinha passando por isso. Eu me lembro de algumas entrevistas e ensinou muitas mulheres, principalmente sobre superação, né, Vitor? Hum. A mãe sempre teve pautas muito conectadas com aquilo que as pessoas vinham solicitar ela ou o que ela vinha vivendo, né? Tanto que quando ela assumiu como deputada estadual, ela ficou um mês lá, ela fez um projeto de lei que é a Cidade Amiga do Idoso. A lei está aprovada, o deputado Maurício Kudlar que fez um esforço para que fosse aprovada, que foi quem ela substituiu na LESC. E naquele momento, a bandeira do idoso, que não era algo que era tão recorrente com ela na carreira dela. E aí quando ela foi diagnosticada, ela com certeza teve a empatia e percebeu a importância de que a voz dela era uma voz importante, inclusive, para a prevenção e eventual cura das pessoas, porque
a gente só consegue curar aquilo que está diagnosticado. Então, é sempre muito importante, e aí a gente sempre reforça, né, na condição de filho, apesar de que a mãe sempre preservou a gente, mas a gente estava sempre próximo, sempre junto, era inevitável que as situações não fossem expostas, mas às vezes tem mães, tem filhos que não dialogam tanto, mas é importante sempre dialogar com sua mãe, com sua tia, com sua irmã, porque às vezes é um puxão do filho, é um puxão da filha daquela mulher para ir fazer ali a mamografia, enfim, fazer os testes para que daqui a pouco essa vida seja preservada. Então, eu tenho certeza que o papel da família nessa situação também é fundamental. E aí eu acredito que a mãe tenha sido, apesar da triste referência, né, porque ela tenha partido, mas eu tenho certeza que ela muito colaborou no sentido de ajudar essas mulheres com câncer e que eu acredito que lá na frente talvez possa se perceber aí uma conscientização maior. Então, eu acho que a mãe também serve como um, um exemplo de que precisa ser, sim, muito cuidado. Ontem foi dia de combate ao câncer, então a gente, ao câncer de mama. Então, a gente fica muito preocupado, realmente, de que essa é uma temática que tenha que ser muito abordada pelo poder público, mas que seja também sempre levantada pelas famílias das próprias mulheres que precisam dessa atenção. Então, eu acredito que a mãe seja essa referência hoje naquilo que a gente não queira perder mais mulheres assim como ela, e todas as mulheres, né, nenhuma das vidas, mas pessoas assim como ela precisam estar aqui com a gente, com certeza. Com certeza. Vitor, você sempre foi muito participativo nos movimentos estudantis, assumiu mais recentemente a Superintendência de Apoio à Juventude aqui em Criciúma. De que forma, com todas essas participações, tu pretendes dar continuidade a esse legado da Tati? Kelly, é um desafio novo para mim. Eu venho da iniciativa privada, não tive experiência nunca no poder público, apesar de acompanhar a minha mãe, mas ela também foi vereadora, então era um trabalho um pouco diferente. Hoje, estar no executivo para mim é uma grande oportunidade, um grande sonho, um grande desejo, porque é aquilo que a minha mãe sempre ensinou, servir as pessoas, né? E a gente no dia a dia faz isso, a gente participa de ações de voluntariado, participa de ações da comunidade, de ações da nossa cidade, mas hoje com uma ferramenta de poder ajudar algo que eu sempre acreditei, né, que é a força da juventude. Como presidente do DCE, a gente representou já os estudantes da nossa universidade e hoje a gente tem essa oportunidade de desenvolver um trabalho para a nossa juventude de Criciúma. Então, eu tenho muitas expectativas, muitas ideias, e estou planejando muito, dialogando muito com as pessoas para que a gente possa fazer aquilo que em algum momento a minha mãe deixou como legado, que é servir as pessoas. Então, tenho levado isso como princípio, como propósito, e aí ao longo do tempo a gente vai elaborando com certeza as melhores políticas públicas possíveis para que a nossa juventude tenha destaque na nossa cidade. E eu tenho certeza que a nossa juventude criciumense tem muito potencial, mas muito potencial mesmo. A gente tem jovens aqui que são destaques a nível internacional. A gente tem hoje uma Câmara de Vereadores muito jovem, que para mim é fantástico. E aí o prefeito Vaguinho e o vice-prefeito Salésio reconhecer que a juventude tem espaço e precisa ser ouvida, para mim é muito importante. E aí quando eles oportunizam que eu possa liderar esse processo de implantação da Superintendência da Juventude, a mim muito orgulha e tenho muita gratidão por essa oportunidade. Espero corresponder à altura tanto o reconhecimento do vice Salésio e do prefeito Vaguinho, mas também corresponder às expectativas da nossa juventude, que eu imagino que esperam um bom trabalho, e eu quero fazer de tudo para que isso seja possível. Você tem aspirações políticas? Pretende daqui a pouco ser candidato? Tem sido muito assediado por partidos, Vitor? Kelly, partidariamente, fui na eleição passada, sinceramente, assim, muitas conversas, bastante gente vindo sondar, mas desde que eu me aproximei do PSD, e isso já naquele momento, onde pintou uma possível candidatura minha a vereador, mas isso não corresponde necessariamente com a minha ambição hoje.
tanto que na eleição passada não fui candidato a vereador, achei que não era o momento apropriado, e não vejo hoje essa possibilidade. A gente tem lideranças do nosso grupo de juventude que precisam ser destacadas e que elas já têm um serviço prestado. Uma delas é o ex-vereador Marcos Meller, que já foi vereador, foi o vereador mais jovem da cidade, e aos 18 anos, 19, acho. E, ele é uma liderança a qual eu acredito muito. Foi ele quem me levou para o movimento estudantil, é ele quem tem liderado movimentos muito importantes para a juventude hoje e já teve a experiência de ser vereador. Então, eu acredito que cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar. E eu hoje ocupo a Superintendência de Apoio à Juventude. Então, o meu maior desafio é fazer com que lá no final do mandato do Vaguinho, essa superintendência tenha gerado resultados. Apesar de que eu acredito que esses resultados serão certeiros, porque muito vai partir da nossa juventude, mas o que eu mais espero é terminar 2028 com resultados expressivos dentro dessa superintendência. E aí o futuro a Deus pertence, mas hoje eu não tenho essas aspirações, eu entendo que dentro do cenário a gente tem jovens proeminentes que podem ocupar esse espaço tão bem quanto eu poderia ocupar. Vitor, para fechar, teve alguma decisão tomada pela Tati, algo que ela fez que você não faria se estivesse no lugar ou que não faria se vir a ser candidato e eleito vereador? A mãe embarcava em todos os desafios. Isso é evidente, muito pela coragem dela também, porque para ser candidato tem que ter muita coragem mesmo. E assim, eu talvez em algum momento teria recuado de algumas candidaturas que a mãe teve como pretensão. Mas eu não digo que ela errou, porque era o momento que precisava. E aí, dentro da política, decisões precisam ser tomadas. E naquele momento, ela nunca tomou as decisões sozinhas, né? Ela sempre tomou em família, mas também junto com os amigos dela, junto com os apoiadores dela. Em todos os momentos, e sempre que a mãe pretendia ser candidata, esses amigos sempre apoiavam. Então, claro, pensando friamente, talvez ela não devesse ser candidata em alguma situação, mas pensando como coletivo, ela sempre tomou as decisões baseadas naquilo que ela acreditava, mas principalmente junto com os amigos, junto com aqueles apoiadores mais leais e fiéis, e junto com a família sempre. Então, claro, seriam decisões que eu não tomaria aqui da onde eu estou, né, no meu lugar de fala. Mas com certeza ela tenha tomado a decisão mais correta naquilo que ela acreditava. Tanto que a carreira dela política foi muito promissora, né? Ela foi vereadora 2 mandatos, foi presidente da Câmara, foi prefeita, foi deputada estadual interina. Então, dentro dessa perspectiva, eu não acredito que ela tenha errado. Mas talvez uma candidatura ou outra ela deveria ter dado uma freada. E que legado. Esse é o Vitor Teixeira, filho da saudosa Tati Teixeira, nossa conversa, o nosso bate-papo sobre as aspirações do Vitor daqui para frente e também o legado e essa bonita história da Tati Teixeira. Vitor, muito obrigada, viu? Foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, Kelly. Eu estava muito ansioso para vir aqui. Foi ótimo. Eu espero ter correspondido à altura. Agradeço muito a oportunidade. Tu que eu também acompanho, sei da tua luta também pelas forças das mulheres. Também quero fazer uma referência a Gabi Schelp, que tem, nesse sentido, um trabalho excepcional com Vamos Mulherar a Política. Maravilhosa. Então, a Gabi é uma referência também. Encontrei ela esses dias e aí quando essa temática vem à tona, eu lembro muito dela. Também participou em alguns momentos da política com a mãe e aí eu fico muito feliz de poder estar aqui, falar da história, da linda história da minha mãe, tanto na política como pessoa, como família, que muitas vezes as pessoas não percebem esse lado, mas eu tenho certeza que ela deixou um grande legado pelo trabalho dela, pelo esforço dela e pelas oportunidades a quais ela teve e ela conseguiu abraçar. E ela com certeza representou muito bem a força feminina, a força da mulher criciumense e a força do cidadão criciumense. A mãe sempre teve uma fala muito interessante no sentido de debate de homem e mulher. Ela sempre disse que a gente tem que caminhar juntos, nunca beneficiando ninguém, nem atrapalhando ninguém, mas que a gente caminhe juntos, lado a lado, para que a gente possa fazer o melhor pela nossa região e cidade. A cara dela, essa frase.
Obrigada a você que nos ouve pela Rádio Cidade 89.1 FM. Acompanhe o canal aqui do YouTube do SC Todo Dia. Semana que vem tem mais Política em Dia. Até mais!